Olá, amigos, irmãos, componentes do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, Pernambuco. Saudamos a todos em nome de Jesus e saudamos também aos internautas que estarão conosco nesse momento de reflexão. Queremos agradecer ao novo convite, mais uma vez, para estarmos aí com vocês. E hoje o nosso tema é o Dia de Finados para o Espírita. Sabemos que o dia 2 de novembro é um feriado de finado no Brasil e é dedicado a homenagear aqueles que não estão mais conosco no corpo físico. E com respeito aos credos e manifestações religiosas diversas, aos estudiosos da doutrina espírita, é um dia comum, é um dia normal como qualquer um outro, uma vez que compreendem que as homenagens aos nossos entes queridos podem ser prestadas a qualquer momento ou em qualquer lugar. Por isso, o dia de finado não é mais importante para os desencarnados do que os outros dias. A diferença entre o dia de finado e os demais dias é que nesse dia mais pessoas chamam os espíritos pelo pensamento, se dedicam, pensam, lembram, têm saudades. É só isso. E para o Espiritismo, a postura que devemos adotar em homenagens aos nossos antepassados é a mesma de respeito para com qualquer pessoa encarnada. Deveria ser da mesma forma quando a pessoa está aqui no corpo físico conosco. Preces e pensamentos de carinho são muito válidos, não só nesse dia, mas em todos os outros dias, para que os nossos entes queridos eles recebam as nossas vibrações, nós que estamos aqui no corpo físico. Com relação à questão da vida depois da morte, a literatura espírita nos fornece várias obras que esclarecem a respeito do estado do espírito após morte ou além túmulo. Quando a gente diz após morte, morte do corpo físico, que o espírito é eterno, ele nunca morre, apenas deixa essa roupagem física que nós temos, o nosso corpo, por um determinado momento e na visão espírita até chegar o momento de retomar um novo corpo. Alguns livros, como por exemplo Nosso Lar, que nos dá uma visão mais ampla. Nosso Lar foi um livro escrito através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma obra de André Luiz, nos esclarecendo muito sobre a vida depois da vida física. Nós temos ainda, do mesmo autor, E a Vida Continua. Vamos encontrar Ernesto Bozano falando sobre a crise da morte. Também o nosso querido irmão Leon Denis, um dos maiores estudiosos de espiritismo depois de Kardec, ele nos deixa uma obra intitulada Depois da Morte, que narra tudo o que acontece com a gente quando saímos dessa roupagem física. Ele também deixou uma outra com esse enfoque, que é além da sobrevivência do ser. Todas essas obras nós vamos encontrar e mais outras e outras nas livrarias espíritas, nas casas espíritas, à disposição daqueles que querem ter um melhor esclarecimento sobre o que acontece e como é a vida depois dessa vida orgânica. E aí nós vamos ver que o culto aos mortos remonta a milhares e milhares de anos, no período em que os seres humanos habitavam as cavernas e abrigos naturais para cultuar aqueles que já partiram. Os espíritos que, estando no mundo invisível aos nossos olhos, quem nos esclarece através da doutrina espírita sobre o mecanismo da vida e a morte do corpo físico como sendo uma necessidade para o espírito dar prosseguimento ao seu desenvolvimento em busca da evolução ou em busca da perfeição.
no caso, para a maioria das religiões, condição de encontrar o céu, que nós entendemos que é a evolução espiritual. O céu é o estado de alma, é um estado de felicidade plena, e isso a gente encontra através das sucessivas reencarnações. Essa felicidade, esse céu, ou o inverso, o inferno, nós podemos tê-lo aqui mesmo na Terra, quando tudo está bem na nossa vida, quando estamos felizes junto aos nossos familiares, sem nenhuma perturbação por conta de doenças físicas ou de outros transtornos na vida, a gente diz, eu estou no céu, eu moro num local agradável, gosto dos meus animais, minha vida é um verdadeiro céu. E quando tudo está ao inverso, o que a gente diz? Minha vida está um inferno. Lá em casa está uma coisa séria. Eu estou vivendo num inferno. Principalmente com os atritos, com aquelas dificuldades que nós encontramos entre os nossos parentes na convivência do dia a dia. O Livro dos Espíritos, a primeira obra lançada em 18 de abril de 1857, por Hippolyte Léon Denis Rivaio ou Allan Kardec, nos traz alguns esclarecimentos a respeito da vida após morte, ou da trajetória do espírito, ora vida física, ora vida espiritual. Nós vamos encontrar na questão 76, onde Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos ou da alma? Kardec diz, ou ele define o homem encarnado como alma, e depois deixar o corpo físico, espírito, mas que no final é a mesma coisa, alma e espírito é a mesma coisa, é só para diferenciar o estado em que estamos encarnados e desencarnados. Mas nós somos ou alma ou espírito o tempo todo. Somos espíritos. E aí a resposta dessa pergunta pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, nós vivemos mergulhado entre os espíritos, de forma invisível que a gente não vê, mas agora nesse momento em que nós estamos aqui, com certeza, ao nosso redor, vários entes queridos, pessoas que nós conhecemos ou não, são atraídas pelo nosso pensamento e estão aqui ao nosso lado. Mesmo aqueles que dizem que têm medo dos espíritos, mas os espíritos estão sempre aí ao vosso lado. E ai de nós se eles não tivessem para nos orientar, nos dirigir, ou para atrapalhar quando a gente permite, quando nós temos uma vida errada, nós atraímos espíritos da mesma categoria, que vai ajudar na nossa caída, no nosso estado de sofrimento, porque eles se comprazem, alguns, com o sofrimento dos outros, porque eles sofrem e quem sofre não gosta de sofrer só. Da mesma forma que os espíritos felizes, eles se comprazem de alegria, de prazer, quando verem que nós estamos felizes. Mais adiante, na pergunta 84 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos continuam um mundo à parte, ou melhor, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E os espíritos respondem para Kardec: sim, o mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas, daquilo que a gente não vê. Não é? E a pergunta 85: qual dos dois é o principal na ordem das coisas, o mundo espiritual ou o mundo corporal? E a resposta é lógica, é óbvia: o mundo espiritual. Porque a vida aqui no corpo físico ela é passageira, é como se fosse uma prisão em um determinado local por um determinado período, num processo de aprendizado aqui na Terra. Mas logo a gente deixa o corpo, a gente se liberta e fica no grande universo, nas diversas moradas
na casa do Pai, como foi dito por Jesus, né? A gente continua observando no Livro dos Espíritos, e agora a gente sai da pergunta 85 para 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Bem, na visão espírita, nós somos reencarnacionistas e passamos aqui pela Terra diversas vezes. Isso faz parte da caminhada progressiva do espírito. E a resposta dessa pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, é a seguinte: os espíritos nos diz: a lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão, mas para chegar até a perfeição devem sofrer todas as tribulações da existência corporal, isso é, a expiação. Nós vivemos na Terra, que é um mundo de provas e expiações, e aqui estão todos aqueles espíritos que precisam passar essa fase de aprendizado, de reforma íntima, e infelizmente é através da dor que nos leva a refletir, pensar e entender o valor e o processo da vida. E Kardec continua. Depois da 132, nós vamos para 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E aí nós já sabemos, né? A resposta é óbvia, também está aí, sofrendo a prova de uma nova existência. Por isso que a gente precisa ir e vir. Que já imaginou todo mundo só ter uma existência? Como é que nós vamos chegar a um estado de plenitude numa única existência quando a gente sabe que é pouquíssimo tempo, é um segundo na vida para a gente progredir? E nós, quando deixamos aqui o corpo físico, principalmente na Terra, no plano de provas e expiações, não estamos ainda no estado de angelitude, né? Porque a mudança não é feita assim, feita um passo de mágica, é todo um processo, uma caminhada para progredirmos. Mas nessa questão, 166, tem uma outra, aliás, mais duas, tem a A e tem a B. A B é a seguinte: a alma passa então por muitas existências corporais? E os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Isso é a resposta dos espíritos. E caminhando para a pergunta 149, em que se torna a alma logo após a morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Porque a nossa verdadeira vida, o nosso verdadeiro mundo, é o mundo dos espíritos. É o mundo espiritual, e nós podemos passar por diversos mundos diferentes, dos primitivos até os celestiais, né? Em diversos momentos da vida. É uma caminhada longa, bela, bonita, de longo aprendizado, que infelizmente nós não entendemos ainda, não compreendemos essa questão. Mas a doutrina espírita está aí para nos esclarecer constantemente a respeito da vida, a respeito do progresso espiritual. Vamos para a questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Eu estou aqui agora, de repente eu deixo esse corpo físico e me encontro no mundo espiritual. Muitas vezes a gente passa um tempo já esperando, ficamos doentes, hospitalizados ou em casa, nos medicando, porque a gente não quer morrer, a gente não quer deixar o corpo, e os familiares fazendo de tudo para nos manter ao lado, né?
Mas chega aquele momento que a gente vai. Nesse caso, o espírito já espera, ele já está se preparando para o retorno. E muitas vezes isso chega assim momentaneamente, por exemplo, uma morte súbita, onde eu estou aqui, daqui a pouco eu passo mal e quando vejo já estou no mundo dos espíritos. Nem imaginava que ia partir naquela hora. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então estejamos sempre preparados, porque a morte não manda recado, não manda bilhete, nem manda aviso. Ela chega a qualquer instante. E nós precisamos estar preparados espiritualmente para esse feliz retorno. Não é um retorno apavorante. Não, nós não devemos ter medo da morte. Porque primeiro, se tiver medo, não vai adiantar. Você vai de todo jeito. Com medo ou sem medo, vai. Então, é melhor a gente já estar preparado. Por que a gente tem medo? Porque nós não temos uma vida digna espiritualmente aqui na Terra. Nós somos cheios de atropelos espirituais e morais. E a gente teme como será a situação nossa no mundo dos espíritos. E aí essa pergunta, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece estar no mundo dos espíritos? Os espíritos respondem: isso depende. Se fizestes o mal com o desejo de fazê-lo, vos envergonhareis de tê-lo feito em um primeiro momento. Para o justo é bem diferente, é como o alívio de um grande peso, porque não teme nenhum olhar indagador. É a consciência tranquila. Muitos se vão sabendo felizes e é como se fosse, a gente não entende bem isso, né? A gente pensa que é um pavor, mas é como se fosse uma liberdade, porque o espírito fora do corpo físico, ele tem bem mais liberdade de quando nós estamos aqui no corpo físico. Nós temos as nossas limitações, tem o peso do corpo, quando vai chegando a idade e tem os problemas de saúde, tudo vai ficando mais difícil, né? Então, o corpo é importante, mas quando envelhece, ele nos traz uma série de dificuldades. Vamos à questão 320 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na Terra. E aí a gente já está se aproximando da fala sobre a questão do dia de finados. Os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na Terra? E a resposta dos espíritos é: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança aumenta a sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. E aí, abrindo parêntese, o cuidado que a gente deve ter com o ente querido que parte. Porque muitas vezes nós obsidiamos aqueles que se vão. É a obsessão de encarnado para desencarnado. Aquele que convive conosco na Terra, mas as nossas relações elas não são boas, ou fazem alguma coisa que deixam pendências conosco e a gente fica lembrando, cobrando, por exemplo, aquele parente difícil que foi, e a gente fica dizendo: tá vendo, eu estou assim hoje por conta, e começa a reclamar. Essas nossas vibrações elas vão direto para aquele que está no mundo dos espíritos, e é sofrimento, é dor, dependendo do estágio daquele indivíduo. Se ele é um espírito que já evoluiu, esses meus sentimentos já não o atingem, porque existe uma barreira de proteção. Mas se ele vibra na mesma faixa nossa, ele recebe o impacto e ele sofre. E pior, ele está no estágio em que ele se aproxima, fala, a gente não escuta, ele vem brigar com a gente também não escuta. Então o sofrimento é bem maior para os dois. A pergunta 321 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o dia de comemoração dos mortos tem algo de solene para os espíritos? Olha a pergunta.
O dia da comemoração dos mortos tem algo de solene para os espíritos. Eles se preparam para visitar os que vão orar nas suas sepulturas. Infelizmente a gente escolhe um local meio feioso para a gente orar pelos nossos. Bem, mas é uma tradição e o espírito que já está num estágio mais evoluído, aquilo ali tudo passou. A resposta é a seguinte: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia quanto em qualquer outro. Logo, na visão espírita, nós achamos que esse chamamento, esse pensamento, esse momento de oração não deve somente ser lá no cemitério. Até porque nós criamos aquela ideia meio fúnebre, meio não muito agradável, o cemitério. É o local dos restos mortais. Às vezes não tem mais nada ali, mas muitas vezes os espíritos lembram daquela questão. Embora os que estão ali, quando eles se aproximam, são atraídos pelo nosso pensamento, ele se aconchega ao que estamos pensando, às sensações das lembranças, a saudade, etc. Né? Então está aí a resposta na visão espírita de que os espíritos eles se preparam para essa solenidade do dia de finados. E a pergunta 321A diz: e esse dia é para eles um encontro junto às suas sepulturas? Resposta: eles estão ali em um maior número nesse dia, porque há mais pessoas que os chamam, mas cada um deles vem apenas pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Quer dizer, o pensamento direto do seu ente querido. A pergunta 321b é a seguinte: sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem se tornar visíveis? Interessante essa pergunta. E a resposta é: sobre a forma pela qual os conhecemos quando encarnados. Se tiver ali um vidente, vai ver o espírito, né, pela vidência do mesmo jeito. No seu campo perispiritual, ele traz até as características da roupagem que ele vestia quando estava no plano físico. A pergunta 323 é a seguinte: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita para ele? E a resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse que a prece é que santifica o ato da lembrança, pouco importa o lugar, quando se ora com o coração. Eles são atraídos pela nossa prece, pelo nosso pensamento. E da questão 325A é a seguinte: a reunião dos restos mortais de todos os membros de uma família em um mesmo lugar deve ser considerada como uma coisa útil? A resposta é não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia por quem se amou. Essa reunião pouco importa aos espíritos, mas é útil aos homens, a lembrança de gente que guarda os restos mortais. Bem, não estamos aqui para discutir os conceitos, os princípios de cada um, mas que é uma coisa assim um pouco, eu particularmente não gostaria de estar guardando os restos mortais. Eu quero lembrar da pessoa quando estava no corpo físico e agora em espírito, liberto de tudo aquilo ali, que é algo assim um pouco esquisito, não é? Mas respeitamos as pessoas que assim pensam. E ainda os espíritos lembram: as lembranças ficam concentradas em um só lugar. Dia de Finados é uma oportunidade para refletir sobre a vida após a morte e a relação dos vivos com os espíritos desencarnados. E já para conduzir para o nosso encerramento, vamos citar alguma coisa importante, uma nota importante. Primeiro, não existe perda, só separação momentânea. O amor cria laços indestrutíveis e os espíritos que se amam verdadeiramente voltarão a se encontrar um dia, isso nós sabemos. A vida
prossegue em ambos os lados, não importa qual o lado, se o palco espiritual ou a via corporal. A via prossegue, aliás, a vida prossegue e os espíritos continuam sua jornada de aprendizado rumo à perfeição. Ficam aqui as nossas considerações, baseadas nas obras kardecianas, sobre o Dia de Finados para o Espírito. Um fraternal abraço para todos os nossos amigos do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Itamaracá, e para os nossos internautas. Até a próxima oportunidade. Muita paz e muita luz.